Então, palmas para os nossos convidados. Bom, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente tem uma imensa amizade e gratidão pela Fatah. Obrigada, Otávio, também pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui dividindo esse momento com vocês, um pouco da nossa história, saber como que a gente chegou aqui, né? A gente fez bastante coisa, já a gente é bem ocupado, né? A gente já trabalhou bastante, então a gente veio dividir um pouco dessa experiência que a gente teve com vocês ao longo desses 20 anos de prática profissional. E na verdade a gente quer fazer um formato meio conversa, né? Mais íntimo, menos palestra e mais conversa. Quanto mais perto, mais conexão, melhor fica para todo mundo, né? Eu me formei, como já foi dito, na Universidade de Uberaba. E, contrariamente à formação de boa parte dos colegas, inclusive ontem, a gente tive um caso à parte, conversando com os alunos da Universidade de Uberaba que estavam aqui em Brasília, para conhecer a cidade. Para mim é sempre um prazer estar entre os alunos, enfim, os colegas da Universidade de Uberaba, e foi muito prazeroso. E lá, conversando com os colegas, a minha formação foi um pouco distinta, porque eu me formei numa cidade do interior do Triângulo Mineiro, que passou, digamos, praticamente por todo o contexto histórico que a gente normalmente vivencia e entende do ponto de vista da arquitetura. Desde a arquitetura colonial até alguns bons exemplares da arquitetura moderna que a gente tem na cidade. Então foi uma informação muito rica, que só muito tempo depois eu fui entender o valor dessa formação, que é um pouco diferenciado, no caso da sua, enfim, que é aqui da Universidade de Brasília. Então, eu entrei na UNB em 92, com muitos sonhos, né, como todos nós, quando a gente entrou na faculdade. E quando eu saí em 97, como todo mundo também, a gente sai da faculdade e a pergunta que fica é: e agora, né? O que a gente vai fazer da vida? E eu tive uma grande oportunidade de trabalhar no escritório do Sérgio Parada. E, na verdade, a pergunta que a gente sempre faz é: e agora, o que a gente vai fazer da vida? Mas, e eu vou trabalhar? Vou conseguir entrar no escritório? Vou abrir um escritório? A gente se sente seguro, preparado para estar dentro de um escritório, para a gente trabalhar e atuar no nosso próprio escritório? E muitas vezes não. Né? Então, a gente sente uma certa insegurança e não se sente exatamente preparada para enfrentar um mercado que normalmente é bastante agressivo, né? E a gente sabia que a gente precisava, então, se preparar melhor para essa atuação profissional. E tanto eu quanto o Igor, a gente sentia essa angústia que todos vocês vão sentir em algum momento, né? Quando vocês se formarem. E a gente foi procurar um lugar para a gente conseguir se desenvolver. Depois que eu saí da faculdade, já trabalhando no escritório do Sérgio Parada, eu fiz um mestrado em arquitetura também, né, lá na própria UNB, e meu objeto de estudo foi a igrejinha, até por isso que o Igor colocou essa imagem da igrejinha. Né? A gente foi estudar mais a fundo as questões formais da arquitetura relacionadas às questões estruturais, à física. Né? Então, como é que a estrutura, a própria estrutura se transforma em expressão plástica da arquitetura. Na verdade, o que acontece? Acho que o legal, realmente, é que no momento que a gente está na universidade, está na faculdade, a formação acadêmica, né, de fato, buscando criar um repertório muito grande, é o momento em que a gente vai em busca das nossas grandes referências. A gente precisa construir referências, precisa construir esse repertório para que, em um determinado momento, ele possa, de fato, aparecer. E ele aparece, sem mesmo que a gente acabe percebendo. Né? É o que eu costumo falar assim, né? Que para a gente conseguir colocar alguma coisa para fora, né? Para a gente colocar a nossa arquitetura para fora, a gente primeiro precisa se alimentar. Então, a gente busca uma série de referências dentro da arquitetura, fora da arquitetura, na nossa área, fora da nossa área, para que a gente consiga, no momento certo, pôr para fora todo o nosso trabalho, né? Em formato de projeto. Né? E aí a gente trouxe algumas das referências que acabam nos inspirando, né? Que fazem parte do nosso cotidiano. O Brasil é uma cidade muito rica nesse sentido,
que no momento, inclusive, em que a gente estava na escola, nós estudávamos, eu em especial estava fora da cidade, e estudava essas obras, e depois, em um determinado momento, de vivenciá-las. Então, são referências que, para nós, são muito caras, né? E todas elas aí, a gente tem do Oscar, do Lelé, Mauro Esteves, que são grandes arquitetos, que são referências, são ícones da arquitetura, e que a gente, quando eu estava na condição de vocês, eu sempre tinha uma perspectiva que eu queria mirar, ou seja, eu tinha que mirar uma pessoa, um exemplo para que, de fato, eu pudesse traçar o meu caminho. Então, a gente sempre busquei ter uma grande referência para que pudesse realmente me inspirar e eu conduzir os meus passos e a minha trajetória nesse sentido. E é legal, assim, a gente vê que a gente está numa cidade, numa situação muito privilegiada. A gente tem a cidade como nossa própria referência. Então, enquanto estudante de arquitetura, é muito importante que a gente busque essas referências, experimentar essas referências em loco, né? E muitas vezes a gente precisa sair da cidade para a gente conseguir valorizar o que a gente tem aqui. Então, vamos aproveitar, né, e fazer um convite a todos para que vocês aproveitem e conheçam a cidade que a gente mora. As nossas referências, e não só os prédios institucionais, mas também os prédios residenciais, né, outros edifícios que são bastante marcantes na nossa arquitetura e que, de alguma forma, acabam entrando dentro da gente e, naquele momento de projetar, a gente tem aquela gavetinha para a gente puxar aquela informação e colocar aquelas ideias no papel, porque a gente tem referências daquilo, né? E aí, um belo exemplo, belo edifício de arquitetura, o RU, na Restaurante Universitário da Universidade de Brasília, que é projeto do professor Galpinski, e por quem a gente tem um grande apreço e uma gratidão enorme, né? Que ele nos colocou no universo acadêmico, realmente, para iniciar os passos aí, para ter e compartilhar um pouco dessas experiências. Eu costumo dizer que esse rendilhado é um dos mais bonitos, não é porque eu moro nesse prédio não, mas enfim, é porque realmente é uma maravilha, né? É um projeto do Marcílio, na 206 Norte, e que também é uma bela referência, uma bela obra que a gente acabou perdendo um pouquinho. Acho que com o advento de uma série de informações, né? Nós somos bombardeados a todo momento, e às vezes a gente esquece de olhar com um pouquinho mais de atenção, porque esses elementos eles protegem da insolação, facilita um pouquinho a questão da ventilação, são edifícios que realmente têm uma disposição muito rica nesse sentido e às vezes a gente não olha com a devida atenção. Então acho que é um apelo para que a gente passe. E é o projeto da boa arquitetura, né, que pensa em todas as condicionantes, faz a análise de todas as condicionantes e encontra uma solução que seja uma solução não só esteticamente bonita, mas uma solução que funciona, né, em diversos aspectos. Então, como o Igor falou, na questão da proteção solar, né, e outros aspectos, por exemplo, no dia de chuva, você pode abrir as janelas e a chuva não entra dentro de casa, né, porque você tem um anteparo lá fora. Então, são elementos que compõem a nossa arquitetura, que estão na nossa cidade, nas nossas cidades, e que a gente precisa prestar mais atenção e aprender com esses elementos, né, simplesmente numa visita, num caminhar. Então, o arquiteto, na verdade, acho que era isso que a gente buscava, enquanto nessa busca de referências, a gente queria entender essa arquitetura com outros olhos, né? Não é com o olho do leigo, mas é com o olho do arquiteto que enxerga o motivo de ter um brise, né? O motivo de criar um sombreamento, e aí você tem uma diferença de planos, por exemplo, de criar esse sombreamento de cheios e vazios, né? Que são elementos que compõem os nossos projetos, a nossa arquitetura. Tem uma frasezinha do Saramago que eu gosto muito, que ele sempre tem, inclusive do livro do Ensaio sobre a Cegueira, que é: se podes ver, olha, e se podes olhar, repara. A questão de reparar, de enxergar, realmente você ter aquele distanciamento para entender tudo aquilo que você está observando, talvez seja uma habilidade que a gente tenha que construir ao longo da nossa formação acadêmica e ao longo da vida profissional. Então, acho que isso é muito pertinente. E para a gente sempre foi, na época em que a gente estava ali, a busca da nossa formação acadêmica, a busca das referências, de visitar as obras como a Suliane comentou, de estar sempre presente, de andar sempre em boas companhias, né? Esses momentos, assim, eu me lembro na faculdade, quando tinha semanas de arquitetura, eram muito ricos, porque a gente convidava alguns arquitetos, a gente ficava louco, né, receber os arquitetos, pegá-los no aeroporto, enfim, a gente teve conta de
com o Rui Otac, com o Elomar, enfim, que eram para a gente referências. Isso é sempre muito bom. E é bom você sentar do lado, conversar, bater papo, tomar uma cerveja, porque o que a gente aprende nesses momentos é gigantesco. Não está no livro, né? Não está no livro. E é o mais interessante. As suas focas são sempre mais interessantes. Enfim. Uma coisa só que é importante dizer é o seguinte: a gente vive num mundo hoje, um mundo frenético de informações, né? Então a gente realmente é bombardeado a todo momento de uma série de informações. Eu acho até que isso causa uma angústia muito grande na geração de vocês. Na nossa época, a gente tinha muito menos acesso à informação do que vocês têm hoje, né? Principalmente por causa da internet. Então, as nossas referências ou era a biblioteca da UNB, que é a biblioteca, né, do seu campus, do Uberaba, mas a maior parte era uma referência muito simples, que era a própria cidade, né? Então, é a oportunidade que a gente tem, na verdade, de se jogar, de mergulhar nessa arquitetura e reparar. É como se a gente, na hora que a gente anda na cidade, por exemplo, quando a gente anda a pé, a gente tem uma outra perspectiva, né, em relação ao olhar de quem anda de carro, de quem anda de ônibus, né? É totalmente diferente. Então a gente aprende onde que está o buraco na calçada, né? Onde que está, como é que a calçada é feita, qual a relação de acessibilidade, né? Como é que é a relação da calçada com a casa, por exemplo, com o prédio, então tudo muda. E é uma fonte de referência muito simples e democrática, né? A nossa própria cidade. E aí a gente sempre buscando, né, essas referências. E aqui a gente está, eu diria, talvez no capítulo 1 desse bate-papo que a gente quer ter com vocês, que é ainda o momento da academia, que a gente está lá na nossa formação, buscando uma série de referências, tendo excelentes orientações junto ao lado dos professores que também nos inspiraram, né? Professores que são marcantes na nossa formação, né? Eu acho que isso é muito rico. A gente compartilha uma referência muito legal, né, do Cid Horta, que era uma figuraça, uma pessoa realmente muito querida, que tinha uma disposição gigantesca em compartilhar conhecimentos com uma naturalidade enorme. Então tudo isso para a gente é muito rico. E às vezes a gente está ali naquela correria e a gente não percebe. Mas na medida em que a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, a gente identifica que esses momentos realmente foram fundamentais e que de uma certa maneira moldaram um pouco o nosso perfil profissional. E aí essa figura que é o Sérgio Parada, que para a gente, enfim, às vezes até é difícil a gente encontrar palavras para de alguma maneira expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Eu sempre costumo brincar em momentos como esse, que o grande responsável pelo estar aqui nesse palco hoje é o Sérgio Parada. Ele, não só eu, mas uma série de outros colegas que também tiveram contato com ele num determinado momento. E aí é aquela famosa frase que a Sui colocou, né? O passo seguinte, a gente formou, aí entra aquele momento em que a gente está com aquela dificuldade, o receio de eventualmente identificar alguma forma na nossa formação que é o mais natural e normal, porque a gente não sai completo. Acho que o ser humano, ele ao longo da vida, ele vai se melhorando e vocês estão muito novos aí, enfim, tem realmente um longo percurso, a gente também, muito novo, mas eu acho que é um pouco esse princípio. E aí e o legal é que talvez nós tenhamos tido a mesma percepção, né? De que nós precisávamos, num determinado momento, de um tutor, de um mentor, para que a gente pudesse conquistar a segurança necessária para dar os nossos primeiros passos. E eu acho que a gente teve uma oportunidade incrível, né? Realmente, de trabalhar com o Sérgio ao longo aí de 6 anos, mais ou menos, onde a gente, de fato, teve a nossa residência em arquitetura. A gente, como os médicos fazem residência, essa foi a nossa residência também, com o mesmo tempo de duração. A gente fez essa residência em arquitetura no escritório dele, onde a gente aprendeu um monte. E realmente, a gente até na semana passada estava comentando isso, né? Que como isso foi decisivo na nossa vida, como a gente está aqui hoje, toda a nossa trajetória é fruto realmente desse período que a gente viveu com ele, compartilhando e bebendo dessa fonte mesmo e da riqueza das experiências que a gente teve ao longo desses anos que a gente ficou ao lado dele. Então foi realmente essa nossa ideia.
de ir atrás de uma pessoa que pudesse nos auxiliar, e a gente teve a felicidade e a oportunidade de tê-lo como mentor na nossa formação. E sabe uma coisa que eu acho bem incrível, assim, que na hora que a gente estava vendo esses slides hoje de manhã, na hora que eu vi essa foto do Sérgio, é o mesmo brilho no olho que eu vi em 97, quando eu entrei no escritório dele, assim, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa correr atrás na nossa vida. É de gente que tenha esse brilho no olho, que a gente queira estar junto com ele, sabe? Porque é isso que faz a diferença. É esse olho brilhando, essa paixão que a pessoa tem por arquitetura, por alguma coisa na vida que nos move. Essa é a inspiração que a gente deve buscar sempre, né, nas pessoas. Então, estar ao lado dele, porque ele realmente é uma pessoa ímpar, né? Então, estar ao lado dele esse período todo foi realmente um privilégio que a gente tem, que a gente teve na nossa vida, né, esse período todo. E eu acho que a gente se sente até na obrigação de retribuir, de devolver, né, tudo que a gente aprendeu. Porque, afinal de contas, quando a gente recebe uma informação, eu acho que a gente precisa compartilhar, porque o que é compartilhado é aprendido. Então, é o que a gente vem fazendo ao longo desses anos como professor. Então, é um pouco isso. E essa nossa residência, enfim, era o que a gente buscava, né? Quando a gente se forma, a gente quer ter a oportunidade de trabalhar em grandes projetos, quer ter a oportunidade de entender de como é fazer um grande projeto, como é que é a gestão de um grande projeto, como é que a gente trabalha, como é que as equipes se articulam, enfim, todo esse processo a gente adquiriu, lógico, sob a orientação, né, do Sérgio e, claro, compartilhando muito essas informações entre os colegas que lá estavam. E a gente teve uma oportunidade de, só um parênteses, eu conheci a Suiene, não foi no escritório do Sérgio, foi nos encontros de arquitetura, ainda naquele capítulo 1 que a gente estava comentando, né? Então, na verdade, a gente se conheceu em 92. exatamente. Tem pouco tempo, sabe? Que a gente... Então, tem um tempinho. Então, lá no escritório foi muito bacana. A gente teve um contato muito grande com pessoas sempre muito alinhadas, com o mesmo princípio. E assim, com um sangue nos olhos para realmente fazer acontecer, era uma coisa assim extraordinária. O pessoal assim, vestia a camisa, a gente trabalhava igual louco, enfim, se debruçava em cima dos projetos todos que estavam lá à disposição, porque a gente tem que saber reconhecer a oportunidade, né? Depois que nós saímos do escritório do Sérgio, eu não tive a oportunidade de trabalhar no projeto de aeroporto, né? Então, o projeto do edifício Garagem de Congonhas, tinha 63 mil metros quadrados. O aeroporto de Brasília é maior, muito maior. A gente trabalhou no aeroporto de Cuiabá, enfim, uma série de outros terminais aeroportuários, fez uma série de outros projetos que eram projetos de grande dimensão. E foi onde nós aprendemos como trabalhar a questão da metodologia do desenvolvimento do projeto, como, de fato, gerenciar todas essas questões que a gente provavelmente não teria a oportunidade se nós não tivéssemos, enfim, trabalhado no escritório, feito essa residência. E assim, sabe, gente, trabalhar com esses projetos grandes, de grande escala, né, de grande complexidade, foi o nosso maior benefício e a nossa maior tragédia também. Porque a gente trata todos os projetos com a mesma mentalidade que a gente trata um aeroporto. Então não importa se a gente está fazendo um lavabo ou se a gente está fazendo um aeroporto, é sempre a mesma energia, sempre a mesma dedicação que a gente oferece para aquele projeto, né? E aí a gente foi passando por esses projetos, o projeto do aeroporto de Brasília, enfim, né? Essas eram as maquetes que eram feitas, quem fez era o Daniel Cosmin, que era um cara extremamente talentoso para fazer essas maquetes. Aí o edifício Garagem de Congonhas, né, um edifício como esse, e foi esse edifício. E de novo, tem um aspecto que acho que é muito importante a gente ressaltar e registrar, que é o que a Sui comentou. A geração de vocês é um pouco acelerada ou enfim, tem uma ansiedade muito grande. Esse projeto começou quando? 98. Ele foi ser construído em 2008. 2007, 2008. 7, 8. Então vocês vejam, são quase 10 anos aí, né? Que levou um tempão. Começou o projeto, aí teve uma ONG que entrou com uma ação judicial, parou, e virou um rolo. Na verdade, quando eu entrei no projeto, já foi esse período de intervalo, porque tinha uma ONG que estava reclamando a respeito de umas árvores seculares que existiam nesse local que seriam derrubadas. E aí, outro projeto foi feito
inteiro, né? Não só projeto de arquitetura, de estrutura, projetos complementares, foi tudo refeito. E depois, quando a gente começou a obra realmente, e que as árvores foram cortadas, algumas árvores foram cortadas, eles viram que as árvores, na verdade, elas estavam comprometidas, elas estavam podres, precisavam ser, de fato, arrancadas. Então foram essas oportunidades que a gente teve de trabalhar nesses grandes projetos. E aí chega um determinado momento, né, depois de quase 6 anos de experiência de atuação profissional, a gente começa a tentar trilhar um pouquinho os nossos caminhos, né? E esse foi o primeiro projeto que nós fizemos. 2000. A gente está muito apegado à data, assim, não é bobagem. Então, esse foi um projeto que nós fizemos. Talvez até faça, né? Porque talvez seja mais ou menos a época que eles estavam nascendo. Então, assim. Bom, aí. Então, esse é um trabalho que a gente gosta muito desse projeto. Não foi construído. É um trabalho que nós fizemos com muito carinho, enfim, trabalhamos bastante. É uma arquitetura muito simples. Tem um sistema de vida pilar, uns espaçamentos de 5 metros por 5, balanço de 2,5 metros para cada um dos lados. E a gente fez, enfim, entregou o trabalho e não foi executado, infelizmente, mas ele acabou dando frutos. Deu uma projeção grande para a gente. Ele foi publicado na revista Projeto, foi para uma exposição em Singapura, ganhou uma premiação na Cultura de Brasília, enfim, teve alguns, a gente conseguiu alguns desdobramentos desse trabalho que nós fizemos. E olha que na verdade a gente se desapegou do resultado final, né? Quando a gente entregou o projeto, a gente realmente não tinha grandes esperanças dele ser construído, mas acho que esse desapego do resultado final foi bem positivo, porque no final das contas o que a gente teve com ele foi muito mais do que a gente esperava. Né? E aí, enfim, são algumas das imagens. De novo, né, só recuperando um pouquinho a trajetória que a gente está passando para vocês. Nós começamos a nossa atuação profissional, né, e eu já havia feito meu mestrado eu concluí em 99, e eu tive a oportunidade de começar a lecionar lá no ICEUB, a convite do professor Galminto, que é essa figura realmente que abriu um espaço muito grande para a gente, foi sempre muito generoso também para que a gente pudesse iniciar os nossos passos na academia. Eu tinha, à época, 28 anos de idade quando eu comecei a lecionar. Então, enfim, eu me misturava realmente com os alunos que pareavam um pouco com a minha idade na época. E eu tive a oportunidade no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de fazer essa homenagem, entregar essa homenagem para ele, que ele foi homenageado. Para mim foi um momento muito rico e muito gratificante. Enfim, a gente falou que a gente ia limpando, né? Eu passei rápido, mas o que acontece? Eu entrei primeiro, depois ele estava construindo o corpo de professores, docente. Aí eu falei, professor, você precisa trazer uma outra professora para dentro lá do curso. Aí eu levei a Suene lá para dentro. 2004. Depois a gente levou o Alilton, a gente foi uma máfia, né? A gente vai assim, levando as pessoas. A gente leva o nosso networking muito a sério, né? Então uma relação começa. Em 2004, nós montamos o nosso escritório de arquitetura, que se chamava à época Solo Arquitetos. E foi um parto. Você montar um escritório de arquitetura é um parto. Porque a gente é treinado, né? Para ser arquiteto, para projetar. Para ser empresário, administrar a rotina do escritório, fazer contabilidade, fazer marketing, administrar, assim, a gente não era nem um pouco preparado para isso, né? O marketing, então, era um caos, porque meu pai costumava brincar que o nome do escritório era subsolo. Tudo que a gente fazia, a gente escondia, não mostrava nada para ninguém. Então era muito tenso, assim. E olha que a gente já tinha trabalhado vários anos no Sérgio, né? Então a gente estava preparado tecnicamente, mas a gente estava totalmente despreparado em termos de administração e gestão, ou seja, ser empresário. A gente não tinha a menor ideia de como era ter um escritório de arquitetura. Só para vocês terem uma ideia, a gente passou por uma experiência até um pouco traumática. Acho que em 2001 a gente fez um outro projeto, a gente ainda estava no escritório do Sérgio. A gente entregou o projeto, você vai ter um pau. O Igor falou que foi meio traumático, mas foi traumático e meio, assim, foi tipo mega traumático, sabe? Foram 13 anos de trauma.
uns 13, 14 anos de 13 Brown, anos. nós fizemos um projeto, um contrato péssimo, mal redigido, nunca tínhamos feito um contrato à época. E aí fizemos esse trabalho, entregamos o trabalho, e aí... Projeto de uma residência. De uma residência que era para ter 450 metros quadrados, depois chegou a 750 metros quadrados, tinha um aditivo de contrato, a gente não fez previsão de aditivo de contrato, aí chegou o final, a gente foi cobrar o que precisaria ser pago, e aí o cliente era advogado. O cliente falou que não ia pagar. Não ia pagar, aí deu um terror, ele entrou com ação judicial com a gente teve... Foi um inferno. Foi um inferno. Resumindo, assim, trocando minutos, a gente ficou nesse processo, né, nesse realmente processo judicial, que durou aí quase 13 anos. E a gente perdeu por 2 vezes. Perdeu numa primeira instância, aí ganhou na segunda, aí virou um rolo danado, no final de contas a gente ganhou, graças a Deus, mas nada se pagou o estresse que a gente passou nesses 13 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, só para ilustrar um pouquinho como a gente é mal preparado em relação a essas questões de gestão, de administração, de entrega de trabalho, um detalhe mínimo, se falar do teu contrato, tem tantas vezes que eu vou entregar, no dia de entrega, entregou, está aqui, assina um termo de entrega para mim, aqui o meu cliente recebeu os desenhos tais e tais. A gente passou a fazer isso depois da gente ter tomado uma pancada. Esse foi o grande benefício desse processo. Na verdade, quando a gente toma uma porrada, a gente vai lá e aprende com aquela situação, né? Aprende com o erro. Então, como o erro foi grande, a lambança foi muito grande, a gente aprendeu muito. E a partir desse processo, desse projeto super mal sucedido, a gente aprendeu uma série de questões administrativas, começando por um bom contrato. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez depois foi contratar um escritório de advocacia para montar o nosso contrato de prestação de serviço, porque a gente viu que o contrato que a gente tinha feito era um lixo, né? Que qualquer situação derrubava a gente. Só para vocês terem ideia da generosidade do nosso mentor, do Sérgio, a gente tinha feito um contrato com pessoa física, depois a gente descobriu que a gente era ignorante, não precisava pagar imposto. E aí depois que a gente foi ver com pessoa física, era uma paulada de imposto, a gente falou, Sérgio, dá pra gente fazer um contrato no nome da empresa? Ele falou, não tem problema não, fizemos o nome da empresa. A gente fez uma lambança e ainda levou ele. Anos pra gente nessa história, então foi um caos. Bom, enfim, aí foi o nosso primeiro escritório, que era Solo Arquitetos, e a Solo Arquitetos eram essas pessoas ali que estão aí listadas, né? Eu, Ailton, Suene e Carlos Weiler. Mas aí a gente foi trabalhando, depois a Suene resolveu dar a luz de gêmeos. Enfim, a gente, depois não, né? Na verdade a gente montou um escritório, eu não estava no início da minha gravidez, que era eu sou mãe de gêmeos, e é praticamente impossível a gente trabalhar com a barriga gigante, assim. Então, eu não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada. A barriga gigante era até tranquila, agora os meninos também era muito difícil, né? Os meninos até chegaram para a aula comigo, né? Mas enfim, não dava muito certo, não. Então eu resolvi me retirar do escritório. Se você não está contribuindo, pelo menos não atrapalha, né? Então eu saí do escritório. Aí a Sui saiu, depois, mais tarde, o Carlos Weigel queria muito mexer com obra e acabou saindo. Ficamos eu e o Ailton durante muito tempo. E aí em 2010 a gente mudou a estrutura toda do escritório. E a Sui, à época, estava com um escritório que se chamava Estúdio SA, depois de ter dado a luz, de ter acompanhado um pouquinho os meninos. E a gente ainda continuava com o nosso. E em 2011 a gente reestruturou todo o escritório. O Hermes começou a trabalhar com a gente lá meio período em 2007, né, Hermes? E aí ele foi e realmente aqui eu não consigo trabalhar sozinho, eu não tenho condição de trabalhar sozinho. Eu preciso realmente de pessoas que estejam alinhadas com a gente, engajadas e tal. E o Hermes foi sempre essa pessoa que desde o começo ele trabalhava em Luciane, né? Saía de Luciane e à noite para trabalhar lá no escritório, a gente ficava lá fazendo concurso, enfim, trabalhando até altas horas. Esses dois eles são um pouquinho mais novos. E aí a gente criou o Estúdio MRGB, né, e começou a trabalhar um pouquinho nos nossos projetos. E a Sui em 2015, né, Sui? Na verdade, assim, depois que os meninos nasceram, já estavam um pouco maiores, né, com uns 3 anos mais ou menos, eu abri um escritório com um outro sócio, que se chamava, o meu escritório se chamava Aracá Guimarães, e aí o Guimarães saiu, ficou só o Aracá,
E aí eu montei o Estúdio S.A., essa questão também de escritório, de formato de empresa e tal, tinha o time com sócio. Então, naquele momento, eu saí do Huracan Guimarães, abri o Estúdio S.A. e passou a ser uma Eireli, uma empresa de responsabilidade individual. Naquele momento, na verdade, eu fui uma das pioneiras aí para abrir Eireli, que é um tipo de empresa que a gente pode ter. Até hoje, de manhã, uma aluna perguntou: a gente não pode ser MEI? Não, arquiteto não pode ser MEI. Então, naquela época, a minha possibilidade foi essa, de criar uma Eireli. E aí, depois dessa Eireli, eu fiquei alguns anos sozinha, sem sócio, na verdade, mas nunca sozinha, né? Porque como o Igor falou, é impossível trabalhar sozinho, né? A gente trabalha numa área de criação, né? De criatividade. Então, é muito importante ter vários olhares para aquele mesmo problema, para que a gente ache soluções que sejam mais interessantes. E aí, então, o Estúdio S.A. virou Todo Arquitetura, que é o Todo Arquitetura até hoje, e ele só, na verdade, só mudou de nome. Então, o Todo Arquitetura vem há 3 anos, mais ou menos, mudando um pouco o enfoque do escritório, de um projeto, de tentar trabalhar com empresas, com pessoa jurídica e sair um pouco da pessoa física, porque a gente... Eu quero atingir mais gente, assim, eu quero que a gente consiga fazer trabalhos que envolva, que eu impacte outras pessoas que não seja uma família só. Então isso foi muito fruto de uns cursos que eu fiz, diferentes, e que eu vi que eu precisava rever o que era a arquitetura para mim, rever a essência da arquitetura. E eu achei que naquele momento que eu estava andando por um caminho que não era o que eu queria. Então eu tinha, por exemplo, clientes comprando um apartamento no Noroeste de 2,5 milhões, e eu me deparei com situações de trabalhos sociais, por exemplo, com pessoas que, por exemplo, da estrutural, que moram no lixo, assim, né? E aí isso me deu uma inquietação muito grande, e eu achei que eu precisava revisitar a minha arquitetura, a minha atuação profissional. E a partir desses trabalhos é que eu busquei daí redirecionar o escritório para fazer, por exemplo, trabalhos como o Centro Belinho da Casa Thomas Jefferson, né, no lado sul e no sudoeste também, no sentido de impactar as crianças dali, de ter um espaço arquitetônico que enriquecesse a formação dessas crianças, e a partir da arquitetura, que eu acredito que é uma ferramenta de transformação do ser humano, da nossa sociedade, que daí eu conseguisse atingir essas crianças para eles serem também seres humanos melhores, né? E isso tudo muito baseado na minha experiência, né? Na minha infância. Eu cresci brincando nos parquinhos do Burro Marx, e eu acho que isso fez uma diferença muito grande na minha vida, né? Ter esse contato com essa arquitetura que está na rua, assim, né? Que é do espaço externo, do espaço público. Então, eu acho que isso muda o nosso olhar enquanto ser humano. Foi isso que nesse ponto, né, que eu quis mudar, porque a gente procurar fazer trabalhos nesse sentido. Enfim, isso não significa também que eu não... então quer dizer que hoje você só faz trabalho para arquitetura de educação, por exemplo, de aprendizagem, de espaço de aprendizagem, não. Esse projeto, por exemplo, é um projeto de uma residência que vai começar a ser construída agora, no final desse ano. Mas o fato é que qualquer projeto que a gente faça, de qualquer tipologia, para qualquer pessoa, a gente tem a mesma preocupação, a mesma intenção. Então, independentemente da escala do projeto, da tipologia do projeto, o cuidado é o mesmo, a dedicação que a gente tem é a mesma, o empenho diretivo é o mesmo. A gente é muito preocupado sempre com as questões da execução, né? Então, quando a gente começa a fazer projeto, a gente está muito preocupado, muito atento para que as nossas decisões de projeto se transformem em realidade. Por isso que a gente dá uma importância muito grande ao projeto executivo, ao detalhamento, né, à viabilização das nossas ideias, porque a gente acredita, de fato, que é a partir do detalhamento executivo que a gente consegue tirar uma ideia do papel e transformar essa ideia em algo material. Porque para a gente não vale de nada ter uma ideia muito boa e guardar na cabeça. A gente não faz projeto para a gente emoldurar e colocar na cabeça. A gente faz projeto porque a gente quer ver aquilo construído. Né? Esse é o objetivo final da arquitetura. Então, qualquer que seja o projeto, não importa a escala, não importa a tipologia, a nossa preocupação e a nossa dedicação
o nosso empenho de energia é sempre nesse sentido, de a gente tirar do papel e transformar aquilo em papel. Só um parênteses que eu queria registrar, que o senhor começou falando sobre a Escola de Rio da Comas, né? Que é um projeto do Galbinski. É um projeto do professor Galbinski, a arquitetura é do professor Galbinski, e a gente fez uma intervenção numa área de 500 metros quadrados, mais ou menos. Que na verdade, foi uma intervenção no interior do edifício, né? E aí, antes, inclusive, da gente aceitar o trabalho e tudo, eu fui lá conversar com ele, né? Aí, naquele momento, ele era ainda nosso coordenador no CEUM, né? E aí eu fui lá pedir licença, na verdade. E falar, olha, professor, a Thomas está me chamando para fazer esse projeto de interiores e eu queria saber se está tudo bem, né? Acho que esse ponto é uma questão muito importante, porque a gente não pode sair atropelando as pessoas, né? Os outros colegas da nossa área. Então, o projeto é dele, de autoria dele, e a nossa intervenção foi uma intervenção interna ao edifício. A gente não fez nenhuma modificação no edifício, nenhuma modificação de fachada, nada. A gente realmente fez uma intervenção interna, de troca de revestimentos, basicamente, e um layout de um espaço de 500 metros quadrados. E, na verdade, o que eu queria complementar é o seguinte: o que eu acho muito rico e também um pouco fruto das experiências que nós tivemos no escritório do Sérgio, que nós acreditamos que a arquitetura, o arquiteto, existe uma discussão muito grande, né? Que você tem que ser um especialista na sua área, você tem que direcionar a tua arquitetura para um determinado nicho, você tem que orientar realmente para você realmente se tornar um cara muito bem capaz naquilo que você se dispôs a fazer. Mas a gente tem uma percepção um pouco diferente, que o grande barato da nossa profissão é você ser generalista, é você ter a possibilidade de trabalhar com temas dos mais diversos. E eu me recordo, logo quando eu me formei, o HOP, que é o Hospital Oftalmológico de Brasília, estava passando por um processo de revitalização. E eles haviam chamado um grupo de arquitetos dos Estados Unidos que só faziam, eles trabalhavam com clínicas oftalmológicas. E aí eu fiquei vendo, os caras eram muito bons, assim, eles trabalhavam de manhã, apresentavam para os médicos no final da noite, era uma série de alternativas, os caras eram assim, excepcionais. Mas eu tinha acabado de sair da faculdade e falei, cara, fazer a vida inteira clínica oftalmológica, acho que eu ia morrer de tédio. Em um determinado momento é legal, mas depois você começa, né? Isso é uma coisa que eu me lembrei, assim, quando a gente estava fazendo o aeroporto de Brasília, né, que é um projeto enorme, a gente fez o aeroporto, né, inteiro, o prédio inteiro, e a gente fazia coisas do tipo o Check-in Express, né, que era um balcão de 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, e a gente detalhava aquilo com o mesmo sangue no olho, né, então não importa muito a escala, eu acho que importa é a mentalidade que a gente tem, né, o desejo que a gente tem de realizar aquele projeto. Uma outra experiência que eu tive também nessa questão de você trabalhar com os temas dos mais diversos, eu fui uma vez convidado para fazer um projeto de uma hospedaria para cachorros, um hotel para cachorros, e eu fui a São Paulo, o cliente me levou para eu ver, e eu fiquei encantado com a lógica de funcionamento. É um negócio maluco, é o cachorro de pequeno porte, de médio porte, o cachorro que você tem que higienizar, esterilizar, como é que faz para realmente tratar todos, enfim. Coisas que a gente nem imagina, né? É um negócio maluco, assim. Mas que é de uma riqueza enorme. É um universo, assim, que às vezes a gente não tem conhecimento. Então, eu acho que isso é o grande barato. A gente trabalhou no concurso da Estação Antártica do Brasil, assim, né? Então, lá na Antártica, é um negócio completamente... Então, isso é o grande barato, isso é o que nos motiva, é o que, de fato, leva a gente a dar passos um pouquinho maiores em relação àqueles que a gente já está habituado. Como eu falei, tudo que a gente desenha, a gente projeta para ser construído. Então, só para vocês terem uma ideia prática, um projeto residencial dos nossos escritórios, ele sai com um projeto executivo com cerca de uns 50 a 60 desenhos em formato A1, né? Que a gente detalha absolutamente tudo. A gente chega a detalhar a lixeira da casa, por exemplo. Então a gente desenha todas as escadrias, desenha todas as áreas molhadas, escadas, guarda-corpo. Então, tudo que a gente precisa fazer para transformar a comunidade, a gente vai fazer, né? Como o número da casa, por exemplo. Da imagem anterior, a gente foi e desenhou a programação visual, a caixa de correio, com o número da casa, para que a gente consiga garantir que aquela ideia seja completa, né? Do começo ao fim. E aí, falar só um pouquinho sobre o Estúdio RGB, que
vocês verem onde é que a gente quer chegar ao final, que está se aproximando. O Estúdio MRGB, como eu disse a vocês, nasceu em 2011, na verdade ele vinha sendo trabalhado em 2004, em 2011 a gente criou o Estúdio MRGB, e o MRGB são as escalas de Brasília, Monumental Residencial Gregário e Bucólico, em função do que a gente tem como apreço, ligação, relação com a cidade de Brasília, em tudo que envolve essa cidade que para a gente é um espetáculo. E essa é a nossa equipe hoje, composta por essas figuras ilustres, que eu, como disse, reitero e reforço, eu não tenho condição de trabalhar sozinho, não quero trabalhar sozinho, são as pessoas que eu confio, tenho plena confiança em depositar todo e qualquer tipo de atribuição no escritório para que elas de fato levem o trabalho adiante. Isso sempre acontece e eu sempre fico entusiasmado com o resultado. Eu acho que eles têm uma garra muito grande, bolam apresentações das mais ricas possível, enfim, então realmente é sempre um momento muito prazeroso quando a gente está trabalhando num projeto, seja por encomenda de um cliente específico ou por um concurso que a gente está fazendo. Ou criando a encomenda, né? Ou criando a encomenda. A gente é muito louco, assim, a gente já fez vídeo para a Nespresso, eu e o Hermes lá trabalhando no escritório. Então a gente atira para tudo quanto é lado e se diverte. E aí, de novo, né, eu não sei por que cargas d'água, até a gente tem comentado um pouquinho isso, talvez no nosso site, sempre quando o pessoal entra, tem um monte de casa. As pessoas acham que nós só fazemos casa, mas não é. Embora eu tenha que entrar na sua casa para mostrar, mas enfim, já está um negócio meio novo assim. Essa foi uma casa que nós fizemos, essa anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar para o opa. Essa nós fizemos, de novo, para vocês terem uma ideia de como é que é essa relação. Esse projeto, nós fomos chamados para fazer em 2008, 2009, ele foi construído em 2016. Não dava mais nada, eu falei, esse projeto nunca vai sair. E acabou saindo, acabou dando bons frutos também para a gente. Essa preocupação que o senhor falou, da gente ter realmente essa relação de compromisso e o engajamento com o trabalho, realmente com vistas a executar. Porque a gente quer ver o nosso trabalho executado, porque a gente acredita que até o momento em que ele não for executado ainda não é arquitetura. A arquitetura é construção com intenção, com conceito, com partido, com tudo que a gente coloca de energia para fazer realmente que ela aconteça, e a gente trabalhou muito com todo o empenho, e a gente também ia fiscalizar uma fazenda em Padre Bernardo, a 70 km de distância, assim, tinha até asfalto para chegar lá, era um inferno chegar, a gente levava o período todo, mas foi um prazer muito grande, um aprendizado enorme para a gente acompanhar a construção, ver como é que ela estava sendo executada, de acordo com o que a gente havia pensado. Esse é um projeto mais recente que nós fizemos aqui por um condomínio, também é uma casa, e aí para vocês verem essa relação de trabalho em equipe, trabalho colaborativo, esse trabalho chegou até nós de uma forma muito inesperada. Um dos nossos antigos colaboradores do escritório lá, quando a gente criou a Solar Arquitetos na época, que era o Bruno Rivas, ele esteve, enfim, trabalhou com a gente durante 1 ano e meio, 2 anos, foi depois trabalhar com o Sérgio, aí ele saiu, ficou um tempão, a gente não dava mais notícia e tal, e ele me ligou um dia, falou, meus pais estão fazendo uma casa, eu queria que a gente fizesse junto. Então nós fizemos esse trabalho junto, ele já tinha as ideias iniciais que haviam sido lançadas, e a gente veio com a carga toda do escritório, com todo o conhecimento, com toda a bagagem, para poder chegar nesse resultado final. Para a gente foi também um outro momento muito lindo. E esse é um projeto relativamente recente, que foge um pouco enfim, do que a gente está habituado a fazer, até mesmo por demanda do próprio cliente, que vocês verem, né? Nada do que a gente faz é perdido. Nós fizemos uma vez um concurso que era o de Molewa, na China, e aí nós fizemos umas casinhas geminadas, etc. Foi muito bacana, desenvolvemos, entregamos o projeto, todo mundo entusiasmado, não ganhamos nada. Normalmente é o que acontece no concurso, você ganha sempre muita experiência. Aliás, nesse concurso ninguém ganhou nada, né? Porque os chineses resolveram não premiar ninguém, mas provavelmente já deve estar construído, porque eles são rápidos para fazer essas coisas. E aí a gente fez esse projeto, beleza, colocamos no site e tal, e enfim, essa pessoa que nos encomendou, a irmã dela trabalhava com a gente, e aí ela viu esse projeto e falou que era uma casa mais ou menos parecida com aquela que vocês fizeram. Lógico que a gente fez, né, todo o briefing, orientou, etc. E acabou desenvolvendo esse projeto, que é um projeto muito legal, que a gente gosta muito, que ele foi publicado agora recentemente na revista Projeto também.
que a gente trabalhou nesse sentido. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte, então vocês vejam que nós nos formamos ali em 97, já tem uma estrada longa, a gente tentou passar rapidamente para vocês um pouco dessa experiência, dos obstáculos, das dificuldades, enfim, do que a gente obteve de êxito, né? Eu não gosto muito da palavra sucesso, não, tá? Eu acho que sucesso é uma palavra, o que é sucesso para mim não é sucesso para a Suene, não é sucesso para vocês. Uma coisa que eu acho que é muito rico, que é o que a gente tem que perseguir, é a excelência do processo. Porque vocês imaginam, né? Pô, fiz essa casa, foi premiada, foi publicada, está todo mundo eufórico, e no dia seguinte, graças a Deus, bate alguém lá no escritório, então eu queria fazer uma casa para vocês. Começa tudo de novo. Então, o mesmo processo. Então, eu tenho que também responder com a mesma qualidade, com a mesma energia. Então, a nossa busca é pela excelência do processo. A gente realmente está muito alinhado no processo e o sucesso, seja ele a definição que tem, do jeito que ele acontece, ele é muito efêmero, é uma coisa que passa e a gente está nesse planeta aqui e passa muito rápido, é uma coisa que alguma contribuição a gente veio para dar e a gente está dando. E aí, num determinado momento, depois de tanta pancada, depois de tanta, enfim, coisas prazerosas que a gente passou, a gente resolveu criar esse canal no YouTube, que é o In Residence. Então, o canal é o nosso filho mais novo, né? A gente dá muito trabalho, mas a gente também está muito feliz com o canal. E eu acho que é um sonho realizado. A gente vinha ao longo dos anos, porque como a gente dá aula há muitos anos, né? Eu há 18 anos, eu dou aula há 15 anos. E eu comecei a dar aula na pós-graduação do IPOG há 4 anos atrás. Não em Brasília, né? Só dei aula em Brasília uma vez. E eu dou aula em outras cidades do Brasil, na pós-graduação. E eu comecei a perceber que as angústias dos alunos da pós-graduação são as mesmas de todos os lugares do Brasil. Literalmente, lá de Chapecó, onde eu dei aula, até no Amapá, as angústias são as mesmas. As ansiedades, as dores são as mesmas. E foi impressionante isso, porque como eu estava fechada aqui no universo de Brasília, do CEUB especificamente, eu achava que era um problema dos alunos do CEUB, essa angústia. De não saber detalhar, de se sentir inseguro para se inserir no mercado, de não se sentir preparado, né, para atuar no mercado como profissional arquiteto. E a pós-graduação me mostrou que, na verdade, o Brasil inteiro sofre disso. E a gente dá aula há muito tempo juntos, a gente dá a mesma disciplina no CEUB, e a gente começou a pensar, poxa, por que a gente não pode ajudar de outras maneiras, né? Como que a gente pode ajudar? Será que, já que essa dor não é uma dor local, né, não é uma dor dos alunos do CEUB, será que a gente não consegue ajudar de alguma maneira, inclusive devolvendo o que a gente recebeu num dia da vida, né, tanto do Sérgio quanto do Galbinski, que pra gente são realmente 2 mestres. E essa ideia começou já tem bastante tempo, né, de montar alguma coisa. Já tem pelo menos uns 3 anos que a gente vinha tentando desenhar uma oportunidade, alguma coisa que a gente conseguisse dar essa resposta e contribuir de alguma maneira. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente se empenhou nisso, se agarrou nessa ideia e falou, não, vamos montar um curso que a gente possa, de fato, colaborar, mostrar para as pessoas qual que é o caminho que a gente seguiu e tentar encurtar um pouco o caminho, tentar dar alguns atalhos para que vocês não passem 13 anos num processo judicial, por exemplo, né, para que vocês não tenham que ser processados, para vocês aprenderem alguma coisa, aprenderem a se organizar no escritório, a ter um bom contrato, por exemplo. E a gente montou o canal em 4 meses, há 4 meses atrás, que a gente, 4 meses mais ou menos, que a gente lançou o canal, né, que é o In Residence, no sentido de oferecer uma residência em arquitetura, né? Assim como os médicos têm a sua própria residência, assim como nós tivemos a nossa residência com o Sérgio, a gente está se propondo a fazer uma residência
com uma facilidade tecnológica que a gente tem no mundo de hoje, né? Então, uma residência online, né? E basicamente, assim, o que a gente... tudo que a gente comentou até agora com vocês foram essas experiências que nós tivemos ao longo da nossa jornada profissional, é o que a gente está trazendo para o canal. Se vocês entrarem no canal, vocês vão ver que tem uma série de vídeos com uma série de documentos que já foram compartilhados, de como fazer, de como redigir um contrato, tem entrevista com advogado, de como fazer, proposta, etc. e tudo mais. Para quê? Porque quando nós saímos lá do escritório do Sérgio, tecnicamente, cara, a gente estava afiado, a gente tinha toda a segurança. Só que a gente percebeu que tem um outro universo que a gente não tinha a menor noção, que a gente tomou muita pancada. E aí o que a gente está tentando realmente trazer é minimizar um pouco esses trabalhos, assim. E é isso, o que a gente trouxe para compartilhar com vocês.